E aí como é que foi pra você ser o crescer, né? Você teve um período assim, mais rebelde e tal assim, ou Eu tive uns 6 meses revoltada, assim. 6 meses? 6 meses, assim, certo. E a gente ali cresceu na presbiteriana e tal, mas chegou uma época que a gente teve que mudar. Nós passamos por situações financeiras bem complicadas. Então, ao longo... assim, o período que eu vivi com os meus pais foram 6 despejos na época. Então, muitas falências e tal. Então, nessa a gente mudava de geografia e mudava de igreja, né? Então, eu passei por várias igrejas e minha mãe sempre ali envolvida na liderança, sempre na intercessão. Ou quando não estava liderando a intercessão, estava liderando louvor e tal. E eu sempre muito junto com ela. E ali vivi e vi muita coisa dos bastidores da estrutura, não da igreja, né? Eu costumo dizer isso, assim, tem muita gente ferida com a igreja, dizendo a igreja, mas Cantares diz que a igreja do Senhor Jesus é perfeita. A gente precisa encontrar com ela. Exato. Ela vai estar um dia pura, santa e tal. O que a gente conhece é justamente o sistema, a estrutura, o regimento da coisa, né? E isso envolve pessoas, e pessoas falham. Então, muita gente, inclusive, se sente ferido, né? Pela igreja, etc. E diz, eu fui ferido pela igreja, nunca mais eu volto. Mas eu costumo dizer isso, não tem como você pôr a cabeça de Jesus num vidro e dizer, eu vou caminhar com ele e como se o corpo estivesse vivo, eu não preciso do seu corpo. Não, ou você se relaciona com os dois, ou você não se relaciona com nenhum. E por causa disso eu vi muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim. Então, pastor que roubava a igreja, adultério, tudo que você pode imaginar, mas eu tinha 10 anos, aí nesse período eu já tinha uns 10 anos. E eu revoltei nesse período, assim. E foi... minha mãe caiu doente, muito doente com fibromialgia, então eu cuidava dela. E ela passou 6 meses aí de cama mesmo. E nesse período eu estava completamente revoltada. Eu falava pro Senhor Jesus, olha, eu te amo, não te largo por nada nessa vida, mas eu nunca mais quero pisar numa igreja. Não quero saber de igreja, esses crentes são tudo doido, cada um vivendo uma coisa. Tá escrito assim, vive de outro jeito e tudo. Não, eu falei, pra mim eu não entendia isso, na minha cabeça não funcionava. E como na minha família descobriu-se que eu cantava, então o pessoal passou a me inscrever em muitos eram concursos, né, na época. Então, concurso de rádio, tudo gospel, né? Tudo cristão ali, teoricamente. Entendi. E na minha cabeça de criança, eu não conseguia entender. Então, não fazia sentido pra mim. Como é que a gente vamos todos ali adorar Jesus e no final alguém vai dizer quem foi o melhor? Eu não entendia, eu odiava aquilo. Então eu passei um período assim bem revoltada assim. Primeiro não querendo mais cantar e segundo não querendo mais saber de igreja. E nessa eu tava nesse período que não tinha como ir pra igreja. Meu pai ainda não cristão, a minha mãe de cama, então a gente ficava em casa. E ali nesse período eu revoltei assim. Então, mas a minha revolta foi assim, eu acho que durante 6 meses eu falei palavrão 2 vezes com um menino que me provocou assim no colégio e eu fiquei... Você chutou o balde. Aí eu chutei o balde e eu falei palavrão assim. 2 vezes. Foi, pra mim, foi terrível assim, imagina. E aí, nesse período, minha mãe doente, quando ela recuperou um pouco, quando eu tava com 10 anos, na virada do ano, de 2003 para 2004, eu passei muito mal, assim, eram umas 4 horas da manhã. Eu passei o dia sentindo mal, mas 4 horas da manhã eu levantei assim, passando mal mesmo, uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma febre altíssima e vomitando muito e tal. Acordei os meus pais, a gente tava no meio dessa recessão familiar, né, da área financeira ali, mas o hospital mais próximo era um hospital particular. Meus pais me levaram para lá muito preocupados e eu cheguei na virada do ano mesmo, literalmente, do dia 31 pro dia 1º de 31 de 2023, né, 2003, de dezembro, e pro dia 1º de janeiro de 2004. E eu cheguei lá, tava com meningite. Nossa. E assim, aquele desespero na família, meu Deus e tal. E os médicos falando, se você quiser mover ela para um hospital público, a gente não garante que ela chega viva. Então, se fosse você, deixava ela aqui. E eu fiquei internada ali 2 semanas. Era uma mistura, até hoje os médicos não souberam explicar muito bem. Era uma mistura meio que de 2 tipos de meningite diferentes. Uau. Então, eles diziam, se a gente tratar um, ela morre do outro. Se a gente tratar o outro, ela morre do um. E se a gente tratar os 2, ela morre do tratamento, porque ela não vai aguentar. E se não tratar nenhum, ela morre também. Então morreu. Tinha, senhor, uma coisa assim. Olha, e eu me lembro que depois de umas 2 semanas, assim, sem passar dor, nada, o médico liberou minha mãe pra entrar no quarto, porque eu tava em isolamento. Ele liberou minha mãe, cheia daqueles aparatos e tal.
E eu lembro que ela entrou no quarto e eu falei pra ela, mãe, ora por mim. E ela, por quê, filha? Tá com dor? Eu falei, não, ora por mim, porque a única coisa que tá me segurando aqui é você orando pra eu ficar. Então ora por mim, me libera, eu tô com Jesus, eu tô salva, tá tudo certo, só me libera. A hora pra você morrer. Hora pra eu ir embora, quero ir embora daqui. Não aguento mais sentir dor e tal. Acho que foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. E era dor de cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, aquela impossibilidade de abaixar, né? Então era uma rigidez muito grande. E aí eu fiz no exame, que é aquela punção na coluna, né? A moça errou 3 vezes. Na primeira eu me mexi... Já foi um milagre ali, né? Porque eles dizem que você pode ficar paralítico ali. Na primeira eu me mexi, na segunda ela pediu pro meu pai me segurar, meu pai desmaiou, então eu me mexi de novo. E na terceira, como eu tava muito sensível, né? Eu mexi de novo, aí na quarta deu certo. Mas 4 vezes furar no mesmo lugar e tal, já era um... Eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, por favor, não deixe eles me furarem mais, eu vou virar uma peneira, mãe, por favor. Era a expressão que eu usava, assim. Ela, tá bom, filha, tudo bem, não vai furar mais. Daqui 15 minutos, outro exame, não tinha jeito. Mas ali, minha mãe entrou no quarto, pra teoricamente ali se despedir, eu pedi pra ela orar por mim, ela saiu pra chorar. E ela deixou a primeira porta entreaberta, eram 2 portas do isolamento, assim, né? Uma primeira salinha ali pra ela se trocar e a segunda saía direto pra... o corredor, e ela deixou essa primeira porta entreaberta que dava acesso para o meu quarto. E nessa hora eu vi Jesus entrar. Aí eu falo, já fico emocionada. Você sabe, né? Chorou, né? Você já percebeu. Mas eu vi Jesus entrar no meu quarto pela primeira vez. Descalço, calça jeans, camiseta branca. Não vi o rosto. Era uma luz incrível, mas eu sabia que era Jesus. Quando ele entrou... tem até uma canção que fala isso. Eu nunca vi o seu rosto, mas eu sempre sei quando você chega. Você sabe que é ele, né? Tem a ver com essa experiência. Esse trecho tem a ver com essa experiência. E eu vi Jesus entrar no meu quarto, a minha cama estava bem alta. Ele parou do meu lado e me disse uma palavra. Eu pensei, morri. Veio me buscar. Veio me buscar. Eu encostei a cabeça assim na barriga dele, que a cama era bem alta, ele era alto também. Encostei a cabeça na barriga dele e dormi. Peguei no sono pensando, pronto, morri. A dor passou. Eu acordei no dia seguinte, ninguém sabia explicar. Os médicos começaram a refazer os exames. Não tinha nada, não tinha meningite nenhuma, nem outra. Não tinha febre, não passava mal, não tinha dor, ninguém sabia explicar. Mais um dia ficamos ali e para fazer mais exames e tal. O médico chamou minha mãe e eu no escritório e falou, olha, se vocês acreditam em Deus, agradece. Tem coisas que a medicina não sabe explicar. E, mãe, pega sua filha, vai para casa que ela tá bem. A gente não sabe explicar, mas ela tá bem. Então foi essa minha experiência, essa minha primeira experiência de ver o Senhor Jesus assim, de uma visão aberta. Já tinha visto outras coisas assim, mas essa foi de ver o Senhor Jesus assim para mim foi muito marcante. E ali a minha revolta tinha que ir embora, né? Você vê Jesus, você fala, tá bom. Ele é incrível, ele é tudo que eu esperava e muito mais. Ele é muito mais do que eu podia imaginar. Então ali a gente continuou buscando o Senhor em casa até minha mãe melhorar, e aí ela foi um dia para então uma outra igreja e tal, e a gente passou a congregar ali. Nesse outro lugar. Nesse outro lugar. E